Olá, pessoal. Essa aqui é uma aula simplificada de ação do vento nas estruturas. Ela faz parte de um conteúdo da disciplina de estática ou de mecânica geral, talvez até de algumas disciplinas dos cursos de estruturas de algumas faculdades. Mas é um sistema bem simplificado. Se você quer saber mais a fundo sobre a ação do vento nas estruturas, siga o card, o cartão que aparecer aqui agora. Ou então, procure minha playlist Curso de Ação do Vento nas Estruturas, porque lá eu detalho passo a passo, vou trabalhar toda a norma de vento. Tá? Vai ser um curso demorado, o de ação do vento nas estruturas, porque a norma brasileira, a NBR 6123, é uma norma muito completa e muito ampla. Então serão vídeos e mais vídeos, tá? Mas vamos seguindo um passo a passo. Primeiro eu começarei lá falando de algumas situações mais simples, mais básicas, e depois eu vou detalhar cada uma daquelas etapas. Agora vamos para o curso rápido. Primeiro é entender o que é o vento. Fiz aqui uma simulação onde eu coloquei um edifício com alguns vizinhos, por exemplo, residências, terras, sobrados, árvores. Esses bloquinhos aqui representam isso. Vejam como o vento vai interagir com essa estrutura. Aqui da esquerda virão algumas fumaças, que seria como se fosse o vento, né? E notem primeiro que nesse ponto a velocidade aqui, olha, primeiro chegou a fumaça em cima e depois é que veio chegando a fumaça embaixo. Note também que nesse ponto a fumaça bate e para, daqui para baixo ela desce, isso faz aqui, ó, um vórtice, né? E daqui para cima ela sobe e contorna a estrutura. E atrás, basicamente, a gente não vê nada, você tem uma região de baixa pressão aqui atrás. Essa é a ideia do vento, é isso que nós vemos. Agora, tendo isso em mente, eu fiz aqui uma representação simplificada. Tá vendo? Velocidade do vento, aqui o vento bateu, dali para baixo ele desce, por cima contorna e aqui atrás você tem essa região de baixa pressão, onde fica esse vórtice nessa situação aqui. Isso que você está vendo, né, a gente representa melhor como? Da forma como a gente estava vendo lá atrás. Lembra que eu falei para vocês, olha, presta atenção que a velocidade está aumentando com a altura, a gente tinha fumaça chegando antes aqui em cima do que embaixo. É dessa forma como a velocidade do vento cresce. Né? Essa aqui é uma forma que você percebe quando solta a pipa, inclusive quando você solta a pipa, à medida que a linha, né, a pipa vai subindo, você sente que a força do vento fica maior, ou seja, a velocidade do vento fica maior. Dependendo da cidade, essa velocidade cresce mais rápido ou mais devagar. Depende muito se é um vento do mar, se é da praia, se você está no interior, assim, numa fazenda com tudo descampado, depende do tamanho da cidade. Esses detalhes todos eu dou lá no meu curso de ação do vento nas estruturas. Procure minha playlist, mas aqui agora vamos direto ao assunto. Então, essa é a forma como a velocidade aumenta. Nós vamos ter que trabalhar aqui com o quê? Qual é a força do vento na estrutura? Só que quando a gente trabalha com fluidos, eu penso em pressão e penso em densidade, para depois transformar isso em força, que é o nosso objeto, força e momento, por exemplo. Então, como eu estou pensando aqui na velocidade, então tem movimento. Por isso eu vou chamar de pressão dinâmica. Um ponto importante, que eu já falei para vocês na aula de fluidostática, é a pressão está ligada com o quê? Pressão é uma energia por volume. Mas qual é a energia mecânica que nós temos que está relacionada com o vento? É a energia cinética, que ela é energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Essa é a nossa energia cinética aprendida em física, né, física 1 e no ensino médio. Como pressão é uma energia por volume, olha, eu vou dividir aqui por volume dos dois lados. Nesse caso, a energia por volume me deu pressão, que aqui eu vou chamar de Q, até para diferenciar da pressão estática, lá da aula passada, e massa por volume é a densidade. Desse jeito é como que ficou nossa equação Q igual a ρv ao quadrado sobre 2. Onde o v ao quadrado aqui é a velocidade, esse v aqui de baixo é o volume.
Tá? Então a pressão dinâmica é ρV ao quadrado dividido por 2. Notem que eu quis botar aqui um índice K, então aqui é um VK ao quadrado. Esse VK é chamado de velocidade característica. Vou falar um pouquinho dele aqui, mas no curso de ação do vento nas estruturas eu detalho ele muito mais. Bom, então esse é o primeiro caso. Anotem essa equação. E ela está aqui destacada, né? Quando eu cheguei aqui, o que eu quero falar agora? Como é que nós vamos então agora calcular a força do vento nessa estrutura? Já sei calcular a pressão, basta fazer isso? Não. Eu mostrei para vocês, tanto no vídeo quanto no slide anterior, que a velocidade aumenta com a altura. Ela tem esse formato parabólico. Poderia, aqui numa disciplina de engenharia, de tecnologia do básico, fazer isso aqui por integral. É como os livros fazem. Porém, a norma brasileira, a NBR 6123, assim como as normas internacionais, pedem para a gente trabalhar com retângulos. Ou seja, eu vou pegando aqui um ponto com uma velocidade, transformo isso num retângulo e assim sucessivamente. Logo, em vez de eu trabalhar com carregamento parabólico, eu trabalho com vários carregamentos retangulares. Qual deve ser a altura desse retângulo? Tipicamente, você coloca a cada pavimento. Numa disciplina do básico, a gente pode colocar, por exemplo, cada 10 metros, que o importante aqui é entender como que se faz o cálculo. Então, eu vou ter vários carregamentos, você vai notar que o carregamento aqui é um pouco maior do que a velocidade, mas à medida que a gente vai subindo, ele vai ficando cada vez mais próximo, né? Ou seja, eu estou fazendo algo bem parecido com uma integral mesmo, só que em vez de fazer integral, eu estou somando vários retângulos. É o princípio básico da integral, né? Só que eu estou com algumas sobras aqui, que isso me dá um carregamento um pouquinho em favor da segurança. Dessa forma, né, o que eu tenho que fazer? Calcular uma pressão dinâmica para cada um desses retângulos. Essa é a ideia básica. Então, por exemplo, do jeito que eu dividi aqui, eu vou calcular 5 pressões dinâmicas. Calculando 5 pressões dinâmicas, eu vou fazer o quê? Calcular 5 forças. Ah, eu estou colocando força aqui, pressão vezes área. Lembra que eu falei na aula passada? Vou trocar isso para quê? Para pressão vezes área, só que eu troquei a letra. Mas eu vou ainda fazer uma alteração. No caso de força do vento, entra esse elemento aqui a mais. Força é pressão vezes área. Só que entra esse elemento que é o coeficiente aerodinâmico. O que quer dizer isso? Depende do formato e das dimensões da minha estrutura. O vento, quando for interagir com esse edifício, vai ser diferente dele interagir com uma casinha térrea, vai ser diferente de interagir com sobrado, é diferente se o edifício for cilíndrico. Então, dependendo das dimensões do edifício, se a planta é quadrada, se a planta é retangular, se ele tem 30 metros de altura, 60, 120 metros de altura, se ele está construído na beira da praia, se ele está construído no centro de São Paulo, tudo isso influencia nesse coeficiente aerodinâmico. Um valor que a gente obtém ou por túnel de vento, fazendo ensaio em túnel de vento, ou obtém pela norma, dependendo do formato do edifício, pega a norma NBR 6123 e já sai um resultado satisfatório. Então temos essa diferença, tá? Que vai com o quê? Vamos dizer assim, com a identidade do prédio, com a identidade da sua construção. Então, no caso de força do vento, é pressão vezes área vezes um coeficiente que está relacionado com o formato e as dimensões daquela estrutura. Tá bom? As outras informações que nós temos aqui é que pressão dinâmica, que eu já falei, é a área da superfície onde o vento está interagindo, então eu teria que calcular uma área para esse trecho aqui primeiro, do primeiro carregamento, uma área para o trecho do segundo carregamento, e assim por diante, e eu vou fazer exemplos aqui para a gente poder entender isso. Rho é a densidade do fluido, que no caso do ar é 1,2253, que aqui eu acabei aproximando para 1,226. Mas Rho é 1,2253 a 15 graus Celsius e 1 atm. Tá? Então essa é a densidade que nós vamos utilizar porque estamos pensando em força do vento na estrutura. E o VK, né, é a velocidade característica do vento. Então eu vou ter que calcular o VK como? Vou ensinar vocês, eu vou ter um VK para essa altura, vou chamar de VK1, por ser que é 1, aqui um VK2, VK3. Como que nós vamos então determinar esse VK? A partir da onde que nós conseguimos chegar nesse valor? Eu vou te dar aqui uma forma resumida e volto a dizer,
no meu curso de ação do vento nas estruturas, estará detalhado. Bom, aqui é um exemplo que eu vou deixar então para o próximo slide, ou desculpa, para o próximo vídeo, para a gente seguir fazendo esse exemplo aqui e fixar esse conteúdo. Vamos lá, para o próximo vídeo.